começar, então. Nós vamos falar hoje de ondas eletromagnéticas e a minha ideia é que no final da aula, né, tem uma noção de como, o que são ondas eletromagnéticas. Eu acho que todos nós já temos uma noção do que elas são, mas também esteja convencido de, pelo menos, qual é a matemática básica por trás aí, ou por que elas, matematicamente, a gente consegue descrever uma onda eletromagnética do jeito que a gente vai descrever aqui. E não tem nenhum exemplo melhor do que o que a gente consegue ver aí. Embora, é claro, tenha ondas eletromagnéticas, mesmo nas coisas que não são exatamente ligadas à luz visível, e certamente o que a gente vai ver aqui, o que vai explicar como que as ondas eletromagnéticas se comportam, né? Explica também como que outras coisas se comportam, e a gente pode até dizer que a nossa conexão com o mundo certamente é através das ondas eletromagnéticas. E é claro que a luz visível é o que nos vem na cabeça, né? É o principal, talvez seja das principais conexões que a gente tem com o mundo, né? O que a gente vê, mas mesmo as outras conexões que a gente tem com o mundo também são feitas através de ondas eletromagnéticas dentro do nosso corpo, né? Ou seja, todos os sentidos eles interagem com o cérebro através de ondas eletromagnéticas. Então, isso aqui é muito mais do que simplesmente luz visível. E a luz visível está dentro o comprimento de onda da luz visível, que é uma onda, né? Ou a frequência da luz visível está dentro dessa faixa aí, ó, que aqui a frequência cresce, né? A frequência cresce para lá, então o comprimento de onda cresce para lá, né? Então por isso que está decrescendo aqui. Então aqui para esse lado nós temos o infravermelho, para cá nós temos o ultravioleta e o resto está por aqui. E a radiação eletromagnética pode ter outras frequências e aí já não é mais luz visível, continua sendo luz, só não é visível, pelo menos para os nossos olhos, né? Porque o infravermelho, por exemplo, a gente enxerga com a pele, aí, com as mãos, literalmente. Mas então, ó, a gente pode ter onda eletromagnética com várias frequências e nós podemos ir do limite desde alguns hertz até 10 na 24 hertz, por exemplo. Os comprimentos de onda vão indo ao contrário, ou seja, né, aqui está na ordem de 1 metro, ó, e aqui está na ordem de 1 centímetro. Então, embora não esteja aqui, né, mas a radiação que nós estamos usando agora para se comunicar, né, é do tipo do meu computador até o roteador, e aí todo o caminho aí no meio, e depois lá no final do teu roteador para o teu dispositivo aí, que desse lado, nós estamos usando radiação aqui na ordem dos gigahertz, né? Então, na ordem de décimos de metro, ou centímetros, né? Ou decímetros. E, né, 1 centímetro está aqui, 10 centímetros está aqui, e aqui está 1 metro. Então, é nessa faixa aqui que nós estamos nos comunicando. E também é radiação eletromagnética, só não é luz visível, mas continua sendo luz. Né? O mesmo vale lá para as frequências que estão bem acima aqui, como ultravioleta, que
também interage, a gente consegue perceber, né? Ou seja, a gente tem ultravioleta na atmosfera, então se a gente não se protege, ele interage com a pele e pode interagir até mais fundo, né? E aí os raios X, os raios gama, também são radiação. Aqui dá uma ideia do que a gente usa aqui nas ondas de rádio, pode ver que como o livro não é, a última edição aqui não é tão atual, não está aqui, não aparece Wi-Fi, GSM, né? Mas nós estamos por aqui, então, perto aqui nos gigahertz, né? Acima dos canais de TV. Então, logo aqui no Brasil ainda nós não estamos nessa, mas vai ser uma evolução, né? Porque os canais de TV digital estão nessa faixa aí também, e eles podem interferir com os canais de comunicação do celular. Então, tem alguns países que já não têm TV digital. Tá? Nós há pouco, né, mudamos para TV digital, tem países que já não tem mais, porque isso dá interferência com o telefone celular, porque está tudo aqui nessa ordem dele. Bom, mas né, o que a gente vê aí? Eu acho que essa é uma boa maneira de definir o que é luz visível, que é o que a gente consegue perceber, né? Então isso aqui dá uma ideia com que intensidade o olho consegue ver, né? Então dá para ver que aqui, ó, um pouco acima de 550 nanômetros, aqui a frequência estaria crescendo para lá, né? Então aqui é o violeta, né? E aqui é o vermelho, ou por aqui, né? Mas a gente vê com maior intensidade aqui nessa cor, mais ou menos, né? E aí vai caindo à medida que o comprimento de onda vai subindo ou descendo, né? Então aqui o infravermelho a gente não vê, mas a gente sente na pele. O mesmo acontece com o ultravioleta. As sensações são diferentes, né? O infravermelho queima, o ultravioleta a gente não sente dor nenhuma, a gente só percebe depois que queimou. E é por essa razão até que o organismo tenta se defender, né? Queimando, né? Ou dando a sensação, porque o que tem no infravermelho e no ultravioleta, o quanto a gente sente né, a gente não consegue sentir o ultravioleta, mas consegue o infravermelho, como no Sol do Sol vem tudo junto, é um mecanismo de defesa aí. Por isso que a gente tem tendência a se queimar mais se está molhado ou tem vento ou tal, porque a gente não sente que está queimando, né? A gente não sente o quanto que está exposto. Isso vai sentir depois quando a pele se danificar, né? Mas bom, o que a gente vê mais então está aqui no meio, né? E isso que é luz visível, hein? Embora a gente seja sensível a todas essas cores, a gente é mais sensível a essas aqui, certamente. E, bom, mas em geral, o que são ondas eletromagnéticas? Tá? O que é a onda? Uma característica é que ela se propaga independente de eu ter um meio para ela se propagar. Ou seja, bom, a prova disso é que nós estamos enxergando agora, né? Eu estou usando a luz do sol aqui, só chegou aqui porque conseguiu vir lá do Sol até aqui. Tá? E não tem nada no caminho. Né? Do Sol até aqui não tem ar, não tem nenhum meio para a luz se propagar. E ela se propaga. E então, como que isso acontece? Bom, primeiro, indo mais para o geral, né, como é que eu gero uma onda eletromagnética, né? Então, aqui tem um exemplo para um rádio de ondas curtas, né? Basicamente, eu tenho um circuito LC, ou RLC, porque não existe um circuito. E se eu tiver as antenas aqui do tamanho certo, né? Essa aqui é uma antena de dipolo, isso aqui é um quarto do comprimento de onda, eu consigo, né, emitir ondas ali. O que esse dispositivo aqui está fazendo? Ele está gerando um campo elétrico só.
tá? Ele está gerando um campo elétrico. Esse campo elétrico está oscilando com uma frequência que a gente sabe calcular, que é ali, 1 sobre raiz de LC, a frequência angular. E então, por que eu tenho uma onda eletromagnética lá? Ora, a gente já sabe, né, das equações de Maxwell que se eu tenho um campo elétrico oscilando, obrigatoriamente eu tenho também um campo magnético oscilando. Ou seja, o fato do campo elétrico estar oscilando cria um campo magnético que também está oscilando e isso se realimenta, né? Assim como lá no circuito LC puro, eu tenho energia indo do campo elétrico para o magnético, o mesmo acontece aqui, né, num circuito LC. Estamos falando aí de como gerar uma onda eletromagnética, por exemplo, né, nessa frequência aqui. Claro que isso aqui não vai funcionar para todas as frequências, né? Tem o limite que os dispositivos eletrônicos põem. Então, mas tem maneira de gerar todo tipo de qualquer frequência. Mas então, no caso aqui, eu tenho um campo elétrico variável, é isso que eu estou gerando, e obrigatoriamente eu tenho um campo magnético variável. E essa oscilação, ela se propaga. Tá? Então, uma onda eletromagnética é isso. É um campo elétrico e um campo magnético, um campo eletromagnético, por isso que é o nome, se propagando. Então, essencialmente, eu tenho em algum momento lá, ó, tentar ilustrar aqui, eu tenho o campo elétrico apontando numa direção, tá? E o campo magnético apontando noutra direção. Eles estão oscilando, né? Ou seja, à medida que o tempo passa, a amplitude está mudando. Então, logo depois, o campo elétrico diminui um pouco, o campo magnético também. E até que chega num ponto em que os dois ficam zero, e aí o campo elétrico começa a crescer para o outro lado, no outro sentido, né? O campo magnético também. Vocês veem que o campo elétrico está oscilando nessa direção, e o campo magnético exatamente a 90 graus nessa direção. E eles estão em fase, tá? Essa é uma característica aí das ondas eletromagnéticas. O campo elétrico e o campo magnético, vocês vão mostrar isso matematicamente daqui a pouquinho, tá? Mas isso é um fato aí. Então o campo elétrico começa a crescer novamente no outro sentido, e o campo magnético também, e até que chega no máximo, de novo, para o outro lado. E aí o negócio se repete, ou seja, a radiação eletromagnética se propaga e ela não para exatamente porque ela não, né, imaginando que, pensem na luz que está vindo do Sol até aqui, ela não tem nenhum obstáculo, ela não tem com o que interagir, então essa energia que foi criada lá no Sol é transmitida para cá através de uma onda eletromagnética. É essa energia que nos toca e nos faz funcionar. E essencialmente é isso, é um campo elétrico e um campo magnético oscilando. Ela se propaga, né, assim como toda onda, com uma determinada velocidade, nós vamos logo logo, né? Mas essencialmente é isso. Eu fosse tentar desenhar aqui, né, a amplitude do campo elétrico à medida que o tempo passa e à medida que ao longo do espaço, né? Então seria um seno aqui, ou um cosseno, depende de como é. O campo magnético também. E essa oscilação está se propagando com uma velocidade que a gente chama de c aí, que é a velocidade da luz. Tá? Depois nós podemos usar essa foto, digamos assim, ou seja, se fosse possível, vocês vão dizer, claro que é possível tirar a foto da luz, é exatamente isso que a gente faz quando tira uma foto. Mas, né, se fosse possível congelar ali, num instante, a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético e fazer uma conta, né, tentar fazer uma conta simples aqui, a gente vai conseguir entender por que eles estão em fase e como que essas amplitudes se ligam aí. Tá? Mas, essencialmente, o que está acontecendo aqui em cada instante, a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético são essas aí. Tá? Ou seja, é uma onda que a amplitude depende da posição, elas são em fase, então por isso que os senos são iguaizinhos, e também depende do instante, ou seja, se eu ficar parado aqui nesse ponto e ficar observando, eu vou ver que a amplitude está variando, e do campo elétrico e do campo magnético na outra direção. E se eu andar na posição,
no mesmo instante, né, que é o que a gente está vendo aqui, né, eu estou vendo a amplitude do campo elétrico e do campo magnético em várias posições diferentes, um instante congelado aqui, isso também varia como um seno, ou seja, para um T fixo, né, eu tenho uma oscilação com seno em X, tanto para o campo elétrico quanto magnético, e para um X fixo, eu tenho oscilação no tempo, também com o formato do seno aí. Joia. Perguntas? Bom, esse negócio anda muito rápido, tá? Como a gente sabe, né, a velocidade de uma onda depende aí do K e do ômega, né? X menos ômega t. E a velocidade de propagação da onda é definida como ômega sobre K. No caso de uma onda eletromagnética, né, luz, seja luz visível ou não, né, essa velocidade tem um nome aí que a gente chama, que a gente usa, que é c, tá? Como a gente vai ver logo adiante, o c é uma constante universal e muito importante para entender o nosso mundo. E então a gente vai ver que vocês vão mostrar isso, né? Que o c tem um valor no vácuo, tá? Dado por 1 sobre a raiz quadrada de μ0 epsilon zero, que são, né, as propriedades magnéticas, né, o μ0, e elétricas, o epsilon zero, do vácuo. Ou seja, é a maneira como o vácuo responde a um campo elétrico e um campo magnético. Eles são chamados de μ0 e epsilon zero. Se for um meio material, a gente vai chamar de μ e epsilon, né, que são as permeabilidades ou permissividades, ou tem a ver com a susceptibilidade elétrica ou magnética, e são as características eletromagnéticas do meio, tá? Então, sem dúvida nenhuma, né, a gente já pode deduzir daí que as cores que nós estamos vendo nos objetos que estão aqui em volta e a maneira como esses objetos respondem à luz dependem dessas constantes aí. Isso aqui diz como que a radiação eletromagnética interage com o material. E jogar luz ou jogar radiação eletromagnética em cima me permite ver ou medir as propriedades. Tá? Vocês também vão mostrar que essa constante aqui, a velocidade, na verdade é a razão entre a amplitude do campo elétrico e a amplitude, né, máxima do campo magnético. Tá? E essa também é a relação entre E e B, e como a energia ou a força aí estão relacionadas com as intensidades do campo elétrico e do campo magnético. Então, C, que é um número grande, né, a velocidade da luz é 10⁸. Então, no SI, a razão entre as forças em newtons, tá? Também depende aí do C. Tá? Talvez dependa até mais forte do que simplesmente do C. Mas é por isso que a força elétrica é muito mais intensa que a força magnética. Tá? E em qualquer momento também, né? Não é só a amplitude total, mas em qualquer momento a razão entre a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético é C, tá? Ou seja, C em metros por segundo é a relação entre as unidades de E, campo elétrico, e B, campo magnético, que é volt por metro e Tesla. É isso? Tá. São essas as unidades. Dúvidas, comentários, perguntas? Por enquanto, nada. Da minha parte também. Joia. Tá. Então, bom, e matematicamente, como é que a gente... Né, porque eu tenho um campo elétrico em fase com um campo magnético, eles estão oscilando em direções perpendiculares, tá? Vamos fazer umas contas aí para tentar estabelecer essa relação. Elas são bem simples, talvez não sejam as contas formalmente na ponta do lápis, né, correta, mas elas são
vão nos permitir entender matematicamente como é que é. Então, só fazendo uma recapitulação aí do que a gente viu, né? Tem 4 pontos aí que a gente sabe, né, sobre as ondas eletromagnéticas. O primeiro, né, é que o E e o B, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, a direção, né, do campo elétrico e a direção do campo magnético são perpendiculares à direção de propagação da onda. Ou seja, se a onda anda para lá, o campo elétrico e o campo magnético estão girando, estão apontando, né, numa direção que é perpendicular à do movimento. Tá? Outro ponto importante também é que tanto o E quanto o B são perpendiculares entre si, ou seja, a direção do E é perpendicular à direção do B. E aí é claro, né, que dessas duas, né, eu só posso chegar à conclusão que E vetorial B aponta no sentido de propagação. Quer dizer, na verdade, dessas duas primeiras eu posso chegar à conclusão que o E vetorial B aponta na direção de propagação. Mas poderia estar num sentido ou no outro. Tá? Mas, na verdade, E vetorial B aponta na direção de propagação. Isso é importante porque isso tem a ver com a regra da mão direita. Tá? A direção e o sentido do produto vetorial são dados pela regra da mão direita e o E, da maneira que a gente define, respeitam essa regra. Né? Eles estão relacionados dessa maneira. Então, eu não só sei a direção do E e se eu souber a direção do B, como eu também sei o sentido. Uma vez que eu defino a direção e o sentido do B ou do E, eu defino também a direção e o sentido do outro campo, e defino também a direção e o sentido da propagação. Tá? E, bom, a variação da amplitude, né, é senoidal. Tanto o E e o B, eles estão variando junto, com a mesma frequência e em fase. Tá? Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma conta aí. Então, pegando um pedaço daquele desenho, ou seja, eu tenho a onda propagando aí, ou seja, eu tenho uma foto num determinado instante parado, né, que me dá a amplitude do campo elétrico em cada instante, em cada posição, né, e me dá a amplitude do campo magnético em cada posição. Então, isso aqui é uma foto. Nesse instante aí, aqui, nesse ponto, o campo B está apontando para cá, né, e o campo E está apontando para lá. Só que a gente sabe que o campo E é diferente em cada posição. Então, aqui o campo E é um campo E, e aqui do ladinho, né, numa distância dx ali para o lado, ele é um pouquinho maior. Tá? No caso aqui, eu estou na parte ascendente do seno. Tá? Nesse ponto aqui para frente também, o campo B é um pouquinho maior, né? E aqui para trás é um pouquinho menor e assim por diante. Vamos usar essa situação aí. Então, eu tenho um instante no tempo aqui, congelado no tempo, e eu vou tentar ver como que o E e o B se relacionam aí. Tá? Se a gente fizer a regra da mão direita, né, vai dar, ó, E vetorial B aponta para cá. Posso fazer a regra da mão esquerda, que é mais fácil. Não, nenhuma das duas é fácil. Mas se o E aponta para cima e o B aponta para dentro aqui, a onda estaria indo para lá. Mas como é o contrário, a onda está indo para cá. Confere aí. É isso, né? Então, como é que eu faço essa conta? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos usar essa região aqui infinitesimal aqui, tá? E nós vamos aplicar essa equação aí. Porque a gente sabe que tem uma relação entre o fluxo do campo elétrico através dessa superfície aqui e... desculpa, isso aqui não é o fluxo. Isso aqui é uma integral de caminho. Ou seja, a integral de caminho do campo elétrico através desse caminho aqui e o fluxo do campo magnético, ou seja, a taxa de variação do fluxo do campo magnético através dessa superfície aí. O que eu quero dizer é que essa é uma conta simples, né, e tem algumas simplificações, porque, né, se esse negócio aqui é infinitesimalmente pequeno, ele ainda, né, e eu estou explicitando que o E aqui é diferente do E aqui, infinitesimalmente,
talvez o B não seja o mesmo em todos os pontos dessa superfície. Entende o que eu quero dizer? Então, talvez eu esteja simplificando aí o fluxo do campo magnético. O fato é que quando eu faço a conta dessa maneira, dá o resultado certo, tá? Que eu posso comparar com quando eu fiz a conta do jeito correto aí, tá? A gente pode fazer a conta do jeito correto também, mas é mais complicado. Mas então vamos usar essa equação aqui para tentar entender. Então eu tenho que fazer a integral de caminho do E aqui ao redor desse caminho aqui, ou seja, em cada ponto dessa linha pontilhada aqui, tracejado, eu vou multiplicar E por ds, né? E vou fazer o produto escalar, então eu vou fazer EDS aqui, EDS aqui, EDS aqui, EDS. Lá em cima também, vou para aqui também, tá. Eu posso escolher a direção, o sentido horário ou anti-horário. O que vocês escolhem? Tanto faz, eu posso fazer de qualquer sentido. Mas, se eu fizer no sentido horário, olha o que vai acontecer. Ó. Em cada ponto aqui, todos esses pontos estão na mesma posição x, né? Então, em cada ponto aqui, o módulo do campo é E, e a direção é para, o sentido é para cima, e o ds, né, que é o vetorzinho que me diz que direção eu estou andando, também é para cima. Então, em todo esse lado aqui, o EDS vai dar módulo DE vezes módulo DDS, né? Aqui em cima, o DS aponta para lá, mas o campo aponta para cima, então vai dar zero. Desse lado aqui, o E mais DE, que é o módulo do campo, aponta para cima e o DS aponta para baixo. Então, em todos os lados aqui vai dar E menos E mais DE vezes DS. E todo esse lado aqui, de novo, ó, o DS aponta para lá e o E aponta para cima. Nesse lado é E mais DE, nesse lado é E, mas não interessa, aponta para cima. Tá? Então, o que acontece é que essa integral inteira aqui vai dar EDS, não vetor, né? E aqui desse lado vai dar E mais DE vezes DS com sinal negativo. Se eu fizer a conta no sentido anti-horário, e aí, por que nós vamos fazer no sentido anti-horário? Me explica. Por que é melhor fazer no sentido anti-horário? Não sei dizer. Então, ó, o motivo é simples, ó. Vamos lembrar lá da regra da mão direita. Vamos supor que eu tivesse uma corrente circulando aqui nessa linha, tá? Se a corrente circula no sentido anti-horário, o B dá para cá. Se ela circula no sentido horário, o B dá para lá. Tá? E eu já sei que o B está nessa direção aqui para respeitar a regra da mão direita. Então, eu posso fazer, né, no sentido horário. Depois a conta vai dar um sinal negativo lá que vai compensar. Mas é mais complicado. Então, a gente faz no sentido anti-horário, o que eu faço então? Daí só vai mudar o sinal, né? Porque daí nesse lado aqui, o E mais DE, que é o módulo do campo elétrico, vai ser positivo, E mais DE vezes DS, que é, se eu somar tudo aqui na integral lá, né? Eu vou somar tudo, vai dar E mais DE vezes H, e aqui desse lado, o E DS, se eu somar todos, vai dar menos EH. Ou seja, né? Esse lado aqui vai dar E mais DE vezes H, e esse lado aqui, a soma inteira, vai dar menos E vezes H. E lá em cima vai dar zero, porque o E escalar ds dá zero. É isso? Mas pode confiar que está certo. Mas é isso. Ó. Se eu multiplicar em cada ponto aqui, E mais D por ds, e somar tudo aqui vai dar H, porque né, a soma o E mais D é constante aqui ao longo dessa linha. Eu estou na mesma posição X, e o integral de ds vai ser H. E desse lado aqui também, o E vai ser constante ao longo dessa linha, porque tudo é a mesma posição X, e a integral de ds vai ser H. Então, no final aqui, né, vai ficar só esse termo aqui, porque o EH desse lado vai cortar com esse menos EH aqui, vai ficar só HDE, tá? Então, esse é esse lado aqui da equação. O outro lado da equação é o fluxo, é a derivada do fluxo do B, através dessa superfície aqui. Então, essa superfície aqui tem área dx vezes h, né? Esse lado aqui é h, aquele lado é
E eu estou considerando que em todas as posições aqui, ao longo dessa, né, dessa posição X, o campo é constante, B. Então, o fluxo do B, ao longo dessa superfície infinitesimal aqui, definida por aquela linha ali, vai ser B, o módulo do campo, vezes H, vezes dx. Isso aqui é a área da superfície. Confere? Sim. Tá. E aí é nesse ponto aqui, ó, que entra o sinal, tá? Porque se eu tivesse feito no sentido anti-horário lá, aqui ia ter que ter um sinal de menos, tá? Para compensar, porque o fluxo no outro sentido. Tá? Então, por isso que é bom fazer no sentido horário aqui, que tá tudo certo. Já fica... E aí, a derivada de BHDX em relação ao tempo é HDX, porque H e DX são constantes, né? dB dt, porque é só o B que pode variar no tempo aqui, tá? Confere? Então, ó, Sim. o lado esquerdo da equação aqui, essa integral aqui é só HDE, tá? E eu já tenho o lado direito da equação lá, ó. Pelo menos o dφ/dB, né? É isso aqui. Ou seja, menos dφ/dB vai ser menos isso aqui. Ou seja, HDE é menos HDX dB dt. É isso? E aí, a equação é bem simples, porque o H está aparecendo dos dois lados aqui. Então, essa equação fica, na verdade, assim, ó. dE é igual a menos dB dt vezes dx. E aí, vocês poderiam dizer que, eu vou dividir tudo por dx, vai ficar dE dx igual a menos dB dt. Mas não é bem isso que a gente faz, tá? Isso aqui é um diferencial e isso aqui é outro diferencial. Esse diferencial é dB dt dx. Quando eu derivo essa equação em relação a x, desse lado eu fico com dE dx e desse lado eu fico com dB dt, porque isso aqui já estava multiplicado pelo dx. Então não é que passe para um lado, tá? Essencialmente eu tenho uma equação diferencial aqui agora, que me diz que a taxa de variação de em relação à posição é igual à taxa de variação do B em relação ao tempo. Tá? E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que pensar, o B e o E são funções de duas variáveis, tá? O B e o E são funções de x e t, tá? Não são só função de x, só função de t. Então, a princípio, essas derivadas aí que eu deduzi, porque a equação de Maxwell que eu usei lá, tá? É uma equação de diferencial completa, tá? E aqui eu digo que eu tenho que derivar o E em relação a x e o B em relação a t, tá? Só que o E é derivada completa em relação a x, derivada completa em relação a t. E o E e o B variam no tempo e na posição, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado em como fazer isso. E o motivo para, assim, ou seja, a maneira de simplificar isso é a seguinte, ó. Se eu voltar na figura aqui, ó, isso aqui é um instantâneo, tá? Numa determinada posição no tempo. Tá? Eu estou pegando o E aqui num determinado instante, nessa posição X, que é um pouquinho do lado dessa posição X aqui. Tá? Então, entre esses dois lados aqui, isso aqui está variando só na posição. Tá? Então, por essa razão, fazer a derivada completa na posição ou fazer a derivada parcial na posição dá no mesmo, porque o E só varia na posição daqui para lá. Isso aqui é um instantâneo, parado no tempo. Tá? A mesma coisa para o B, ó. Eu tenho a derivada completa do B no T, mas o B aqui é numa posição X só. Tá? Eu estou assumindo que em todos esses pontos aqui o B é o mesmo. É claro que é uma aproximação, tá? Mas é uma aproximação válida. E todas as posições aqui o B é o mesmo. Então essa derivada total no tempo é, de fato, a derivada parcial no tempo. Então é por isso que eu posso dizer que a derivada total do E em relação a x é a derivada parcial do E em relação a x, e que a derivada total do B em relação a t é a derivada parcial do B em relação a t. Porque eu estou considerando que o E, né, nas duas posições é o E no mesmo instante, ou seja, não tem variação do tempo,
e que o B está numa posição só, tá? Não está variando na posição. Então a derivada completa é a derivada parcial, ok? Só para a gente ficar... E aí, como eu sei como que o E e o B variam no tempo, tá? Porque o E é uma amplitude vezes um seno e o B é uma amplitude vezes o seno, eu posso fazer essas duas derivadas parciais simples, ó. É uma derivada de seno, na verdade, tá? Elas só vão dar coisas diferentes, porque aqui eu estou derivando em relação a x, então vai ser esse termo que vai ser importante, e aqui no B eu estou derivando em relação a t, então vai ser esse termo que vai ser importante. Vamos fazer elas aqui, ó. Como é que eu derivo isso aqui em relação a x, ó? Então, isso aqui vai ser, a derivada do seno é cosseno, então vai ser m cosseno de kx menos ômega t, vezes a derivada do argumento do seno. A derivada do ômega t em relação a x é zero, e a derivada do kx em relação a x é k. Então, essa derivada vai dar KEM cosseno de kx menos ômega t. É isso? Isso aí. A derivada do B em relação ao T é a mesma derivada do seno, entende? Então a derivada vai ser BM cosseno de kx menos ômega t vezes a derivada disso aqui. Só que aqui, a derivada disso aqui em relação a t, parcial, é zero, e a derivada disso em relação a t é menos ômega. Tá? E aí, como tem um menos lá, fica assim. Ômega, BM cosseno de kx menos ômega t. Ou seja, a minha equação lá, que dizia que a taxa de variação do campo em relação à posição é igual a menos a taxa de variação do campo magnético em relação ao tempo, é isso aqui, ó. Tá? E aí, olhem que interessante essa equação, porque o cosseno de kx menos ômega t corta, tá? Então eu fico com uma equação que me diz que KE, E máximo, né, é igual a ômega B máximo. Tá? Ou seja, ela me diz que E sobre B, né, E sobre B é ômega sobre K, que é a velocidade da onda, ou seja, C. Então a gente consegue demonstrar matematicamente, usando uma matemática simples, tá, que a relação entre as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético de uma onda eletromagnética é a velocidade da luz, a velocidade da onda. Tá? Dúvidas? Da minha parte não tem nada. Joia. Então, agora nós vamos com uma tarefa para vocês, que é fazer o outro lado, digamos assim. Tá? O outro lado é... Porque vocês entendem que nós analisamos a variação espacial do campo elétrico com a variação temporal do campo magnético. E aí nós vamos fazer o mesmo, só que do outro lado. E com esse outro lado, a gente demonstra uma coisa muito importante, que é que a velocidade da luz no vácuo é 1 sobre a raiz quadrada de μ0 vezes ε0. Tá? Então essa vai ser feita como uma tarefa para vocês. Tá? A gente pode fazer isso aqui. Tá? Mas isso está resolvido, né? Tanto no livro texto quanto em outros livros, então não é... Vocês só vão ter que estudar aí, acompanhar. Mas como é que é isso? Então nós vamos usar pegar um quadradinho no plano ZX aí, tá? Professor, o senhor pode repetir que travou aqui para mim? Ok. A partir da onde? O senhor começou a explicar essa parte e travou o áudio. Só mexi o cursor do mouse, o resto estava travado. Tá, então, ó, nós vamos pegar uma área, uma superfície aberta aqui no plano ZX, tá? Que é o plano onde está o B, que tem uma largura dx aqui, uma altura h, tá? Então o B aqui é um pouquinho menor do que o B do lado aqui. Isso também é uma foto, tá? É uma foto desse instante aí, em que o B, nós estamos pegando a variação, então, espacial do B, tá? E o campo elétrico, nesse ponto aqui, tem um valor, ele aponta para cima, lá na direção Y, tá? Tem um valor bem definido. Então, vocês veem que aqui
nós estamos usando uma outra equação de Maxwell que diz que tem uma relação entre a integral de caminho do B ao longo dessa linha tracejada aqui, né? Então, em todo esse lado, o B tem valor B, é constante. E em todo esse lado, o B tem valor B mais dB, que também é constante. E lá, naquele lado lá, e nesse lado aqui, o B e o DS são perpendiculares. Vocês vão ter que escolher também se vocês querem fazer no sentido anti-horário, olhando de cima, ou no sentido horário, olhando de cima. Qual é o melhor aí? Qual que é o que dá a direção certa? O anti-horário? O anti-horário olhando de cima, porque, né, fazendo a volta assim, né, eu tenho o campo elétrico, a regra da mão direita me aponta para lá. Então, se eu fizer a volta no sentido anti-horário aqui, eu vou ter isso aqui do lado certo. E ele relaciona, então, o BDS com a taxa de variação do campo, do fluxo do campo elétrico. E o fluxo do campo elétrico aqui, né, como nós estamos congelados aqui, num instante e numa determinada posição, o campo elétrico é o mesmo, então, da mesma maneira, né, o fluxo vai ser E vezes H dx. Tá? Então, vocês podem ver que a equação aqui, né, já olhando assim, é a mesma que a outra, só mudou E por B. E aí aparece ali um μ0, ε0, que deve simplificar tudo aí. E a gente deve ser capaz de... Mas isso é uma tarefa para vocês, tá? Vocês fazerem essa conta aí. Ou, né, estudarem essa conta, porque ela está resolvida em vários lugares, né? Inclusive aí no livro texto. E aí, essa equação vai ficar desse jeito aqui, né? Vocês também vão ver que aqui a derivada completa do B em relação ao X é uma derivada parcial, porque eu estou assumindo que isso é uma foto num instante parado lá, e essa derivada do E em relação ao T total também é a derivada parcial, porque eu estou pegando o valor do E numa posição X bem definida, né? E estou vendo como que ele está variando nesse instante, porque o E está sempre variando, né? Então estou pegando só a taxa. E aí, usando essa equação, vocês vão demonstrar que o C... Tá? Isso fica como tarefa. Outra tarefa que vocês têm que fazer depois é